seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu me chamo Jéssica. Aqui no canal eu falo sobre estoque de alimentos, para situações de emergência. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder quando eu postar vídeo, tá? Então vamos lá, gente. Esse vídeo está muito legal. Eu preparei, algo diferente. Não vai ser só falando do alimento que você tem que estocar e etc. Mas eu vou mostrar aqui os benefícios que você tem com esses alimentos, o porquê que você tem que estocar esses alimentos e quais os benefícios eles trazem para você. Por que eu estou indicando esses alimentos aqui para serem estocados? Porque eles têm que ser a prioridade. Então eu vou mostrar tudo para vocês. E se você não sair daqui desse vídeo com vontade de estocar alimentos, com a consciência de que é importante, eu mudo meu nome, porque com certeza depois desse vídeo você vai se conscientizar bastante, tá? Então vamos lá, vamos começar. Aqui vocês sabem, que eu falo muito sobre estoque de alimentos e que tem que estocar alimentos, eu mostro os alimentos que tem que ser estocados, mas eu acho legal você saber os benefícios que você terá com esses alimentos. Aqui a gente tem alimentos básicos, de uso do nosso dia a dia. Trouxe uma novidade, que é algo que eu não sabia, descobri há pouco tempo. E eu achei muito interessante, esse alimento e trazer ele aqui para você, para mostrar para você também ter consciência de que você pode guardar ele e os benefícios que você vai ter, tá bom? Então vamos começar. Vou começar, gente, primeiro do básico, o arroz. E vamos lá, por que nós temos que ter arroz estocado, Vamos lá, o arroz, eu preparei uma colinha aqui. Ele é fonte de carboidrato, ele fornece energia para o seu dia a dia. Quando ele é integral, ele também vai trazer fibras e nutrientes importantes. Então, gente, o arroz ele não vai ser só para matar a fome, não. Ele traz benefícios, ele traz energia numa situação de emergência, em que a gente precisa se manter bem, precisa se manter saudável. Isso aqui vai ajudar bastante, tá? A quantidade de arroz que você deve estocar aí, você vai calcular de acordo com o que você usa mesmo. Não tem muito mistério. Se você usa 5 kg de arroz por mês e você quer estocar 3 meses de arroz, então você vai pegar, vai estocar 15 kg de arroz, que seria 5 kg por mês, tá? Você precisa comprar tudo de uma vez só? Não, você pode comprar 5 quilos no mês. Não dá para comprar 5 quilos. Então você vai lá e compra 2, 3 quilos, aí no outro mês você vai lá e compra mais um pouco. Enfim, você vai comprando assim aos pouquinhos até concluir a meta, que você planejou aí para ter de estoque de arroz, tá bom? Então, para estocar o arroz é muito simples. Você compacta bem ele na garrafa com alho, com louro, enfim. E é essa forma, gente. Não tem muito mistério. O arroz é algo que ele dura muito, muito, muito. Eu tenho arroz aqui estocado em 2021, que ele tá em excelente estado. Eu abri ele, esse aqui eu estoquei há pouco tempo. Mas o outro que eu abri, gente, o arroz ele fica perfeito, não tem problema. Se tem um alimento que você não vai ter problema nenhum, se você estocar direitinho, vai ser o arroz, tá? Por isso que ele é tão importante para ser estocado. Fora que quando você tem pets, o arroz, você também pode dar arroz, para os seus pets. E é claro que em situação de emergência, o ideal é você dar uma comida adequada para ele no dia a dia. Mas numa situação de emergência, você pode dar o arroz aí para o seu cachorrinho, enfim, para o seu gatinho, não sei se ele come. Mas é um excelente alimento para ser estocado, tá bom? Então vamos para o próximo alimento. Vamos lá, o próximo alimento que é o feijão, gente? Ele é rico em proteínas, ele tem fibra, ferro, outros minerais, ajuda na digestão, fortalece o sistema imunológico e ainda mantém a saciedade. Vocês já perceberam que quando vocês comem a comida só com arroz e feijão, você começa a ficar com fome mais cedo?
dependendo da quantidade de comida que comeu. Então, porque o feijão, ele também, né, traz essa sensação aí de saciedade devido às vitaminas que ele tem, tá? Então, o feijão é importante para estocar, mas o feijão, ele tem um porém, né? Tem a questão de que o feijão, quando ele tá na fábrica, ele passa por um processo de secagem, tá? E aí, quando você chega do mercado, que você vai estocar o feijão assim na garrafa, ele com o tempo, passou de um ano, enfim, ele fica duro, tá? Ele não fica a mesma coisa. Então, uma observação que eu tenho para fazer aqui para você. Sobre o feijão, você vai comprar o melhor feijão da melhor qualidade que tiver aí no mercado na sua cidade, tá? Não tenta comprar feijão barato, porque você vai ter problema, o feijão vai ficar duro. Na hora que cozinha, ele não fica aquele feijão cremoso. Sabe quando a gente cozinha o feijão e ele fica cremoso? Então, esse feijão aqui, depois de um tempo na garrafa, ele não fica mais assim. Ele fica um pouco mais difícil de cozinhar e mais que ele fique cozido, ele não solta aquele caldo cremoso, sabe? Ele fica ralo, fica um caldo ralo. Então, é uma observação que eu queria fazer, tá? Sobre o feijão. Então, o feijão é um alimento que você tem que manter em rotatividade o tempo inteiro, tá? Você quer estocar 3 meses de feijão? Você vai lá, compra 3 meses de feijão. Depois todo mês que você for no mercado fazer compra, você vai comprar um feijão novo, vai estocar o feijão novo e vai usar o que tá na garrafa, para você sempre manter esse feijão rotativo, tá? É importante fazer isso com todos os alimentos, mas o feijão principalmente. O feijão, ele é um alimento que ele tem que manter em rotatividade. Se tem um alimento que você tem que priorizar logo, é o feijão, tá bom? Então, sobre feijão era isso que eu tinha para falar, então vamos para o próximo alimento. Bom, mas antes de mostrar o próximo alimento, eu queria dar um recado para você. Eu criei o meu curso que é de armazenamento doméstico, que é o Guia do Armazenamento Doméstico. O que você vai aprender lá? Primeira coisa, você vai entender o porquê de armazenar, por quais motivos a gente armazena o estoque, qual a importância que tem de ter o alimento estocado. Eu vou te passar tudo o que você precisa saber para você não errar no estoque, não comprar coisas desnecessárias, não comprar coisas em quantidade desnecessária, porque eu já perdi muito alimento, eu tive que fazer doações, enfim, porque ninguém me falou isso antes, porque eu não via nenhuma referência em relação a essa situação antes de, olha, não precisa comprar isso se você não consumir. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Sabe aqueles detalhes que a pessoa precisa saber que é primordial? Então, eu não tive essas informações, então eu saí comprando tudo de uma vez só. Eu gastei muito dinheiro com coisas que não era para ter comprado e lá eu te ensino a fazer um estoque com sabedoria. Você vai entender o que realmente precisa ser comprado, você vai ter uma noção da quantidade, você vai ter noção do tempo que vai ser guardado, enfim, tudo isso é muito importante para que você não perca o seu estoque, não gaste dinheiro à toa e depois você não olhe para o estoque e veja um monte de coisas ali que você comprou e que você não consome, tá? Então você vai ter um estoque bom, com coisas que você realmente usa. Você vai saber exatamente o que precisa fazer para manter aquele estoque ali sempre em bom estado. E fora isso, você vai aprender, né, a forma correta de estocar todos esses alimentos e ainda vai ter o meu suporte no WhatsApp. Ou seja, se você está com alguma dúvida se você estocou a farinha de trigo da maneira certa, enfim, qualquer outro alimento, o milho de pipoca, você vai ter ali o meu contato para entrar em contato comigo e aí eu esclareço todas as suas dúvidas, tá? São mais de 80 aulas, todas as aulas são em vídeo, então não tem como você errar, fora, né, o suporte que você vai ter. Você tem um espaço ali debaixo das aulas para fazer perguntas também, para tirar dúvida e também vai ter o meu contato. Não fica de fora dessa, o link vai estar na descrição. Se inscreva para você estocar, para você ter um estoque de alimentos aí excelente na sua casa,
para uma situação de emergência, tá bom? Eu te vejo lá e vamos continuar o vídeo. Bom, falando de feijão, eu vim trazer aqui um substituto do feijão, que é a lentilha. Gente, a lentilha, apesar, né, dela ser cara, eu reconheço que é um alimento caro, mas a lentilha ela é ótima para você estocar, porque além dos benefícios dela, que são fonte de proteínas, fibra, ferro, vitaminas do complexo B, ajuda a regular o intestino e ainda é fonte de energia, ou seja, ela é excelente para substituir o feijão e ela não tem o problema de que vai ficar dura e que vai ficar difícil para cozinhar. E também ela pode ser cozida na panela comum também, tá? Então, se você tem, ai Jéssica, eu tô com medo do feijão ficar duro, e se eu não conseguir cozinhar o feijão, se o feijão ficar amargo, então tem a lentilha aí também, porque se acontecer algum imprevisto com feijão, você não conseguir comer de jeito nenhum, pelo menos você tem a lentilha aí para substituir, tá? Gente, se puder, todo mês compra um pacotinho de lentilha e guarda, 1, 2, enfim, aí depende, né, claro, da situação financeira de cada um. Mas a lentilha é muito importante. Então vamos lá falar do próximo alimento que também é um substituto do feijão, que é a ervilha. Bom, a ervilha eu costumo estocar assim, né? Tanto como até a lentilha, eu costumo estocar a ervilha assim em garrafa pequenininha, porque é algo que a gente faz uma vez ou outra, mas ela também é um substituto do feijão. Ela contém fibras, contém proteína, vitaminas e minerais, ela contribui para a saúde do coração e do sistema imunológico. Então, gente, a ervilha também é um excelente alimento para ser estocado e também é muito boa para cozinhar. Ela não tem problema de que vai ficar dura, não vai cozinhar, é aquela coisa toda, tá? Igual o feijão. Então, tenham ervilha aí na casa de vocês, que também é muito bom, tá? E ela pode ficar estocada por um bom tempo, que ela não vai ter problema nenhum, se estocada da maneira correta, é claro. Agora um super alimento, gente, que é a quinoa. Eu nunca vi ninguém indicar estoque de quinoa. E isso aqui, eu tô me referindo, né, a quinoa em grãos. Isso aqui, gente, é excelente para ter no estoque, porque ela é riquíssima em nutrientes, vocês não têm noção. Eu vou falar aqui dos benefícios dela, que não são poucos, e vocês vão ver como que é bom ter esse alimento aqui guardado no estoque de vocês. Então, ela tem fibra, proteína, aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais. Ela é comparada ao leite materno, é livre de glúten. Quando cozida, ela não perde suas propriedades. E pode ser encontrada em formato de farinha, flocos ou grãos, tá? Que é o que eu tenho aqui. Ela pode ser usada em bolos, doces e salgados também. Encontra ela branca, vermelha e preta. A que eu tenho aqui é a branca. Ela tem antioxidantes, anti-inflamatório, do complexo B, antiviral, anticancerígena e antidepressiva. E por ela ter esses benefícios, ela é usada por mulheres na TPM e na menopausa também, é indicada, né? Diminuindo os efeitos causados, né, por este período. A gente que é mulher, a gente sabe bem que efeitos são esses, né? Diminui o colesterol ruim, é indicado para diabéticos, baixa a pressão também. Então, gente, olha quanta coisa eu falei dessa quinoa aqui. A quinoa, ela não é um alimento barato, mas é um alimento importantíssimo. Inclusive, no vídeo que eu vi, né, onde o especialista falava sobre a quinoa, ele até falou que é bom substituir a quinoa, o arroz pela quinoa, né? Porque o arroz, por mais que ele tenha esses benefícios, ele é uma farinha branca. Então, para quem tem problema com o corpo inflamado, aquela coisa toda, o que seria ideal? Consumir mais quinoa e menos arroz. Então, colocar ali uma média, né, de 2, 3 vezes na semana, ao invés de comer arroz, comer a quinoa, tá? Porque ela também é feita igual o arroz. Você vai dourar o alho normal, tem que lavar ela, porque ela tem um negócio chamado saponina,
que é um revestimento externo natural, né, natural do próprio grão, que tem o objetivo de manter os insetos longe da planta. Então, ela é amarga, tá? Quando ela crua assim, ela é amarga. Então, você precisa lavar bem, igual lava arroz, tem que lavar bem antes de consumir. Gente, a quinoa ela é excelente para ter no estoque e eu indico bastante, tá? O quilo dela a gente encontra entre 30, 35, 40 reais, tá? Não é barato, eu falei pra vocês, mas é muito bom. Eu comprei esse pacotinho aqui, esse pacote tem 200 gramas, foi 15 reais, tá? Então assim, se vocês puderem, tenham quinoa no estoque de vocês, né, pra incluir na rotina, porque ele é muito, muito, muito bom mesmo, tá? Então vamos para o próximo alimento. Ele é uma ótima fonte de fibras e de carboidrato. A gente pode fazer angu doce, mingau de milho, enfim. Ele é ótimo para dar energia também. Então, é uma ótima opção para ter no estoque que a gente consegue fazer aquele bolinho de fubá de frigideira. Enfim, dá para fazer biscoitinho também de fubá. Então, é legal, muito legal você ter o fubá na sua casa, tá? Estocado. Então, vamos para o próximo alimento. Bom, e o próximo alimento é a nossa farinha de mandioca. Muito bem, né? Que ela é ótima para fazer aquela farofinha maravilhosa. Ela é boa também para dar textura, né, nas refeições. Enfim, às vezes você vai fazer um caldo, alguma coisa ali, você coloca um pouquinho de farinha de mandioca para engrossar um pouquinho aquele caldo. Tem carboidratos, fibras. E você também pode substituir a farinha de mandioca em algumas receitas. Substituir a farinha de trigo pela farinha de mandioca, se você tiver algum problema com glúten ou quer evitar, porque ela é um alimento sem glúten, tá? Então também é ótimo para estocar. Ela é estocada da maneira correta, assim, ó, você enchendo bem a garrafa, não deixando deixando a garrafa, né, bem durinha, a farinha bem compactada, você vai ter farinha de mandioca aí, ó, por anos, tá? Numa situação de emergência. Então, por isso que eu indico bastante a farinha de mandioca. Também outro alimento que é ótimo para ter no estoque é o nosso flocão, gente, flocão de milho, aquele que faz o cuscuz amarelo. Então, além, né, de todos os benefícios que ele tem, igual do fubá, fonte de carboidrato, ele não contém glúten, ele é ótimo para você fazer o cuscuz amarelo, que dá para comer em qualquer hora do dia, tanto de manhã quanto à tarde, enfim. Você pode substituir também, se não quiser almoçar, você pode fazer um cuscuz amarelo e misturar ali com uma fonte de proteína que também é muito bom. Então o cuscuz amarelo é um excelente alimento para você ter estocado, tá? Dura muito no estoque, muito mesmo, eu digo isso por experiência própria. Então tenham flocão, né, no estoque de vocês. Próximo alimento vai ser o milho de pipoca. Gente, o milho de pipoca ele é muito bom, ele dura muito, tá? Da forma que eu estoco, ele dura muito. Eu costumo colocar assim nessas garrafinhas pequenas, porque como não é algo que a gente usa direto, né? A gente usa todo dia, então não tem necessidade de colocar em um garrafão grande, porque na hora que abre tem que consumir, não tem jeito. E aí, se você colocar numa garrafa muito grande, dependendo da quantidade de pessoas, dependendo da frequência com que você usa o milho de pipoca, ele vai demorar para ser consumido. Então é melhor que seja uma garrafinha assim pequena, que aí com 2 vezes você já acabou com essa garrafinha e não vai ter problema. E o milho de pipoca ele é ótimo principalmente para quem tem criança, como ele é um alimento que ele dura muito. Então você simplesmente vai só colocar ele ali na panela, né, com um pouquinho de óleo e já vai ser o suficiente para fazer. Então é ótimo para um lanche. Toda criança gosta de pipoca. Enfim, tenham, né, milho de pipoca na casa de vocês, que é algo muito bom para ter no estoque também, tá? O próximo alimento que eu venho trazer aqui é o macarrão. Gente, o macarrão também ele é muito bom para você ter no estoque. Ele é uma excelente fonte de carboidrato, né? Ele fornece energia de forma rápida. Então, é bom que ele não precisa de muita coisa para ele ser cozido, né? Só a água mesmo para ele ficar pronto, né? No caso.
só a água mesmo, cozinhar. Da forma que estoca aqui, ele já estoca ele com sal. Então você pode aproveitar o próprio sal daqui, né, para usar no macarrão, enfim. E ele só ao alho e óleo tá pronto, vai ser uma excelente alimentação. Não é um alimento que precisa ser muito elaborado na hora de ficar pronto, enfim. Então é um excelente alimento para ter aí na casa de vocês, tá? Alimento que é a farinha de trigo. Bom, a farinha de trigo você pode fazer inúmeras receitas, né? Porém, a farinha de trigo ela tem observações a ser feita, tá? Ela, depois de um tempo, ela pode perder a eficácia dela. Então, o que acontece? Assim como o feijão, a farinha de trigo é um alimento que você precisa manter a rotatividade, né, bem alta. Você comprou ali a quantidade de farinha. Nos próximos meses que você for comprando farinha de trigo, você tem que pegar aquela farinha de trigo que está no estoque para ser usada e colocar a nova no lugar, tá? Para que diminua os riscos dela perder a eficácia, beleza? Bom, e tem mais uma coisa também que eu já vi, né, as pessoas falarem, que é da questão da proteína da farinha de trigo. Aqui na tabela nutricional, eles sempre mostram, né, a quantidade de proteína que tem essa farinha de trigo. E isso aqui também implica em relação ao tempo, né, que ela vai ficar ali sem perder a eficácia. Então, seria acima de 6, tá? Quando vocês forem comprar farinha de trigo, principalmente se for para estocar, vocês observem aqui se o nível de proteína é acima de 6. Se for, tá ótimo. É um alimento que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que comprar com qualidade para evitar, né, evitar que ela perca a eficácia dela, enfim, estrague as receitas. E também, né, gente, não podemos esquecer do sal e do óleo, tá? O sal justamente para não comer comida sem sal, né? Que é um item que a gente sempre usa aí todo dia para fazer comida, então não dá para ficar sem. Em relação ao sal, ele é algo que não se perde, tá? O sal, ele pode ficar anos ali guardado, ele vai manter sempre a mesma coisa. O sal não dá bicho, não acontece nada disso. Então você sempre pode guardar ou numa caixinha assim de leite, que foi conforme eu fiz, ou então você pode deixar dentro da própria embalagem, tá? Tanto o sal quanto o açúcar que tá aqui, ó, nesse pote, mas o açúcar eu vou falar no próximo vídeo. E o óleo também é dentro da própria embalagem, você não precisa tirar esse óleo daqui para colocar ele em outro lugar, tá? Só manter ele em um local escuro, assim como todos os alimentos, né, também precisam ficar em local escuro, tá? Então esse vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado.